Olá, olá, queridos! Como estão? Vamos para mais um Draft Simulado aqui no canal, nessa nova temporada do Draft 2026. Eu vou fazer mais um mock draft, mais um draft simulado sem trocas, tá bom? Até porque a gente já tem muitos times que não tem escolha na primeira rodada, né? Então, para evitar que a gente tenha menos times ainda e você que torce para o time A, B, C ou D ter uma projeção do que seu time pode fazer no dia 23, a gente vai fazer sem trocas esse primeiro draft simulado. Acredito que eu faça mais um ainda na semana do draft, na terça-feira, porque a gente vai ter mais rumores. Inclusive, neste ano tá bem frio de rumor, né? Especialmente na segunda metade da primeira rodada. É aquele negócio, né? Tem trocas, os times sobem no draft quando eles se apaixonam por prospectos. E neste ano, queira ou não, é mais difícil você se apaixonar por prospectos no final da primeira rodada. E também quarterback, óbvio, né? Quarterback é algo que motiva bastante trocas, até porque tem a opção de quinto ano quando você escolhe um jogador na primeira rodada. Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal para mais conteúdo sobre o draft. Se esse é o primeiro vídeo que você está vendo sobre o draft, não deixe de assistir os 7 motivos para se interessar pelo draft 2026. Também um pouco sobre o Fernando Mendonça no outro vídeo que eu fiz. Enfim, a cobertura continua e, claro, tem também o Big Board. São 25 jogadores que têm análise um pouco mais aprofundada. Os 15 melhores, um vídeo aberto que já está disponível para os membros, mas será aberto na segunda-feira para todos vocês. E do 16 ao 25, só para os membros. Então venham com a gente, assine o Like Plus e vamos juntos nessa. Meu querido Denis, vinheta na tela e vamos começar porque o Las Vegas Raiders está on the clock. Bom, essa escolha é óbvia, né? Fernando Mendonça, quarterback de Indiana. Nessa altura do campeonato é mais do que óbvio que Mendonça será a escolha. Campeão nacional, vencedor do Heisman e melhor quarterback da classe, indo para um time que precisa de quarterback. Eu acho que não precisa falar muito mais sobre isso. Lembrando que o Mendonça não deve estar aí em Pittsburgh na primeira rodada, vai passar a primeira rodada com a família. Faz tempo que a gente não vê uma primeira escolha em potencial, não estando presencialmente no draft, mas é o que vai acontecer. Escolha número 2, New York Jets. Aqui a tendência é um de 2 jogadores. Ou o Arvell Reese, edge de Ohio State, ou o David Bailey, edge de Texas Tech. O Arvell Reese tem um potencial melhor no futuro, na minha visão. E eu acho que o Bailey é um cara que pode contribuir agora com apreciamento de passe, de velocidade e tudo mais. Por enquanto, eu vou com o potencial aqui nessa escolha, tá? Não é uma escolha que eu necessariamente faria, mas eu estou projetando. Faltou falar essa outra regra deste mock, tá? Desse draft simulado, que eu estou projetando o que eu acho que os times vão fazer. No estado que as coisas se encontram nos Jets, é necessário dar um tiro longo, com potencial. Escolher jogadores que podem virar estrelas no futuro, que podem ter impacto no futuro. E é aí que Arvell Reese se encaixa. Com atleticismo fora de série e que, se bem desenvolvido como edge, pode virar uma das grandes estrelas da NFL para essa passe. A grande comparação é com o Micah Parsons. Alguns times podem enxergar o Arvell Reese como um linebacker off-ball, de meio de defesa. Outros podem pensar numa transição que aconteceu com o Micah Parsons, sendo um apreciador de passe, um edge rusher. Eu acho que a tendência é esse segundo caso. Terceira escolha aqui, olho no potencial troca e provavelmente no próximo draft simulado que eu fizer, eu vou colocar Dallas subindo para essa 3 aqui, porque Dallas tem munição para fazer isso. E Arizona acho que é um time candidato a descer. Aliás, esse é um outro vídeo que eu vou fazer também, times candidatos a subir e a descer na primeira rodada. Mas a gente não tem trocas nesse draft simulado, então vamos com Arizona Cardinals escolhendo Francis Mauigoa, offensive tackle / right tackle de Miami. Eu fiquei bastante tentado em colocar o Dave Bailey aqui, mas queira ou não, existe um processo em Arizona. O Paris Johnson Jr. é o left tackle e foi uma escolha alta de draft. O Isaac Seumalo chegou na free agency para reforçar o miolo da linha, e aí agora falta right tackle. É exatamente a expertise do Mauigoa, um right tackle, que é um titã do lado direito e um tremendo jogador nos bloqueios terrestres. Quarta escolha, o Tennessee Titans, a gente agora vai com o Dave Bailey, edge de Texas Tech. O feeling aqui para mim também é o Jeremiah Love, tá? O running back, porque isso reforçaria o ataque e daria para entender melhor que existe quem é Cam Ward, né? E quando você escolhe um quarterback como primeira geral, você quer reforçar o ataque e Tennessee fez isso na free agency, talvez faça com o draft. Mas é uma escolha top 5 e running back. Na top 5 não parece ser o perfil da diretoria, em especial o Mike Borgonza, que vem de Kansas City. Então talvez o valor posicional pese aqui para Tennessee com o Dave Bailey. O Bailey tem a melhor primeira passada do draft, aquele primeiro passo que você dá ao pressar o quarterback. Eu acho que seria bastante interessante no sistema em zona do Robert Saleh você ter um apreciador de passe que chegue rápido no quarterback para ajudar a secundária marcando em zona. Você tem o Jermaine Johnson de um lado, o Bailey do outro. E o Ruben Ben Jr. pela potencial versatilidade para jogar mais por dentro, quem sabe,
e por ser um perfil de pass rusher com força, também pode ser uma possibilidade aqui, o Ruben Ben Jr. de Miami. Vocês veem que eu estou falando vários nomes aqui, lembrando, para você conhecer mais desses nomes, tem o board com os 25 melhores jogadores do draft, vídeo também aqui no canal, vai estar aberto na segunda-feira, já está para os membros. Quinta escolha, o Sonny Styles, linebacker de Ohio State. Sim, Tremaine Edmonds chegou na off-season, mas com a pedida do Dexter Lawrence ser trocado, talvez o front fique mais frágil no caso dessa troca de fato se concretizar. Existe um certo rumor até do Jeremiah Love saindo aqui, existe uma tendência, quem sabe, de linha ofensiva, por conta do histórico do John Harbaugh, de valorizar isso, ele e o irmão, né, o Jim Harbaugh faz isso também lá nos Chargers, mas o Sonny Styles é uma pedida que deixa os Giants com um potencial terror para os ataques adversários. Pensa esse front como pode ficar. E quando você joga na NFC Leste contra o potente ataque dos Cowboys, podem falar o que for dos Cowboys, mas o ataque é bom. Saquon Barkley nos Eagles e um possível renascimento dos Commanders com Daniels nessa próxima temporada, ter um front com Burns, Carter, Edmonds e Styles é absurdo, ainda mais se o Lawrence continuar. O Sonny Styles é o melhor prospecto do draft para mim. Ele é um alien como linebacker. O atleticismo é bizarro, tem noções de cobertura de passe, até por ter jogado como safety por 2 anos, e é um jogador de impacto no primeiro dia. Os Giants sairiam com um jogador de impacto para, quem sabe, dar um salto nesse próximo ano. Eu venho falando há algum tempo, os Giants são um time melhor do que a campanha mostrada no ano passado, tá? Não desprezem os Giants. Sexta escolha aqui, o Cleveland Browns. Offensive tackle pode ser uma possibilidade, mas eu vou com o Carnell Tate, wide receiver de Ohio State. Ele é o melhor wide receiver dos Browns hoje e o Jerry Jeudy é o único, basicamente, que tem lá. Cleveland ainda não é um time para 2026. Mas seja quem for o quarterback em 2027, teria nesse caso um recebedor polido, o melhor corredor de rotas da classe e que ajudaria bastante o desenvolvimento de um quarterback no futuro. Ou mesmo ajudaria o Shadow Sanders ou o Deshaun Watson, ou sei lá quem cargas d'água vai ser quarterback de Cleveland esse ano. Sétima escolha, Jeremiah Love, running back de Notre Dame. Houve reforços no setor com Rashad White e Jerome Ford, mas ambos passam longe de ser jogadores impactantes. Embora um wide receiver oposto para o Terry McLaurin também possa ser uma possibilidade, a gente vai com Jeremiah Love aqui. O impacto e versatilidade como corredor e recebedor também ajudaria bastante o renascimento de Jayden Daniels após o ano abaixo, que o ataque como um todo, mas que os Commanders e o Daniels tiveram em 2025. Escolha 8. New Orleans Saints, Jordan Tyson, wide receiver de Arizona State. Edge rusher também é uma possibilidade aqui, tá? Mas considerando o corpo de recebedores de New Orleans, que tem basicamente o Chris Olave, tão somente isso de digno, os Saints buscam outro recebedor para continuar o processo de entender quem é o Tyler Shough, se ele é a resposta ou não na posição de quarterback. O Tyson é um wide receiver esguio, que pode ser um tremendo complemento ao Chris Olave, sobretudo em bolas contestadas. Nona escolha, Kansas City Chiefs. Eu sei que o histórico não é de escolher cornerback alto para Kansas City, mas vale lembrar que o Trent McDuffie foi uma escolha de primeira rodada, tá? Com o topo da classe de cornerbacks um pouco mais raso do que em outros anos, para mim tem 2 cornerbacks realmente de primeira rodada, um deles é esse que eu coloquei aqui, o Mansour Lane, os Chiefs buscam um jogador da posição, até porque perderam 2 titulares do ano passado. Eles 2 agora estão nos Rams, né? Embora exista, como eu falei, menos histórico de escolha alta de Kansas City na posição, Trent McDuffie foi uma escolha de primeira rodada. Pode acontecer o mesmo com o Delane. O Delane é meu cornerback 1 da classe, um jogador inteligente, que tende a produzir bem em mano a mano, em zona. Pode ser uma luva para esse sistema do Spagnuolo. O único senão é que talvez ele não vá ser uma estrela na NFL, por conta do tamanho do braço, para marcar os wide receivers número 1 da liga, né? Pensando em projeção mesmo. Mas independente disso, eu acho que vai ser um jogador de impacto como titular. 10ª escolha, o Cincinnati Bengals com Caleb Downs, safety de Ohio State. Finalmente, os Browns conseguem um titular defensivo que pode ajudar essa defesa a navegar aquele gostoso e tortuoso mar de bons quarterbacks da UFC. Caleb Downs é um safety absurdamente instintivo, jogador top 5 no draft, mas mesma coisa que vale para running back, vale para safety, para linebacker, para guards. Por conta disso, por ser safety, ele cai um pouco na nossa simulação por conta desse valor posicional. Mas o Downs, se for escolhido pelos Bengals, é um titular que deve ter impacto imediato e quem sabe com isso fazer com que o Catinguele de Ohio volte após temporada. 11ª escolha, o Miami Dolphins. A gente vai com o Spencer Fano, offensive tackle de Utah. É bastante possível que Miami invista um wide receiver aqui, acho que o Mekhi Lemon pode ser uma possibilidade, mas ele é mais um slot receiver, então a gente vai na tendência aqui de Miami tentar reforçar essa linha ofensiva para o futuro. E pro presente também, né? Com a chegada aí do Malik Willis e tal. O Spencer Fano é um jogador tecnicamente impecável e no primeiro momento, considerando o Patrick Poe no lado esquerdo, quem sabe ele pode até ter uma versatilidade para entrar no meio da linha, mas a tendência ainda é colocá-lo como um offensive tackle, tá?
Patrick Poe, inclusive, é um jogador subestimado desse time dos Dolphins, acho que ele é melhor do que muita gente imagina. Tá? Então, right tackle em potencial, ou desenvolver para o futuro e tudo mais. Miami reforça a trincheira, um time em reconstrução é sempre bom pensar em trincheira. Wide receiver não dá para descartar aqui. 12º, os Cowboys. Ruben Ben Jr., edge de Miami. Virando a página, finalmente, da troca do Micah Parsons, o Jerry Jones consegue o jogador mais agressivo em termos de pass rush dessa classe. Com um motor impecável, a versatilidade também existe para jogar por dentro ou por fora da linha. E o Ben Jr. cai um pouco por conta do tamanho do braço, que eu sempre falo de tamanho de braço, quando a gente analisa edge rusher, quando a gente analisa linha ofensiva, cornerback, às vezes até, acabei de mencionar no lane. Mas aqui a questão é que o braço dele é muito menor, 30 polegadas, é muito raro um jogador com essa medida ter mais de 10 sacks numa temporada na NFL. O tamanho também é documento, né? Não é só o talento que os jogadores têm. Mas é plenamente aceitável escolhê-lo na 12, até por conta da produção que ele teve, a intensidade e o dinamismo que ele pode dar para essa defesa de Dallas, que precisa muito de ajuda depois da saída do Micah Parsons em termos de pressão ao quarterback. 13ª escolha, Makai Lemon. Lembrando, essa escolha é via Falcons, wide receiver de USC. Deus abençoe os defensive backs da Conferência Nacional, viu? Porque na potencial última temporada do Matthew Stafford, os Rams dão um presente para o atual MVP e simplesmente é o melhor slot receiver dessa classe. Um complemento de luxo para o Puka Nacua e para o Davante Adams. Isso sem contar os produtivos tight ends dos Rams nessa equação, né? Nesse cenário e com a secundária reforçada via free agency com o pacotão ex-Chiefs, os Rams despontam como um dos favoritos ao Super Bowl. Claro, Seattle ainda está nesse bolo, mas olho nos Rams. Makai Lemon é um corredor fantástico de rotas, parece que ele tem cola nas mãos, tão firme que ele é recebendo passes. Se ele fosse maior, mais alto, ele seria meu wide receiver 1 dessa classe. 14ª escolha, Baltimore Ravens com Kenyon Sadiq, tight end de Oregon. A ideia passou pela minha cabeça de reforçar a linha ofensiva e até mesmo edge rusher, mas, considerando o bom histórico de Lamar Jackson com tight ends e que não haveria ninguém realmente de muito impacto ainda disponível como wide receiver, o Sadiq pode ser uma boa pedida. É uma arma letal na red zone, foram 8 touchdowns nas 20 jardas finais do campo. Ele não está no mesmo nível do Tyler Warren e do Colston Loveland como prospecto, os tight ends que saíram na primeira rodada do ano passado. Mas tem um atleticismo de alto nível, só ver o número dele no tiro de 40 jardas para ter impacto no jogo aéreo de Baltimore. Lembrando que os Ravens perderam a Isaiah Likely, né? E que o Mark Andrews está mais para lá do que para cá pensando em produção. Então seria interessante reforçar aí o setor. 15ª escolha, o Keldrick Falk para o Tampa Bay Buccaneers, edge de Auburn. Desde o time do título de 2020, os Buccaneers ainda não têm uma resposta de alto nível para apressar o passe. Com um jogo terrestre tão importante, Carolina e Atlanta, uma resposta seria interessante também pensando em edge rushers bons contra a corrida. E é como vejo hoje o Keldrick, que é enorme, tem potencial, é um bom edge contra a corrida, mas que ainda precisa de lapidação no jogo aéreo, né? No apressamento de passe, né? Quando eu digo jogo aéreo, defesa aérea barra apressamento de passe, claro, né? No que tange ao arcabouço de ferramentas para apressar o passe. Ele ganha muito com tamanho no college. O Yaya Diaby e o Akodim Muhammad são jogadores sólidos, mas tendo o teto em potencial do Falk aqui, a escolha seria uma boa ideia para o futuro. Ainda mais com a aposentadoria do Lavonte David, que é outra posição, é o offside linebacker, mas o front ficou mais fragilizado por isso. Daqui a pouquinho a gente vai para a 16ª escolha. Coloca uma vinheta na tela aí, meu querido Denis, só para beber um pouquinho de água aqui, porque eu fiz 15 escolhas seguidas, né? Tô com a colinha aqui, com a lista, mas eu vou beber uma aguinha, vinheta na tela. Aproveita para beber uma aguinha, pegar uma pipoca, daqui a pouquinho a gente continua com a 16, que são os Jets via Colts. Beberam aguinha? Eu bebi. Então vamos lá. 16ª escolha via Colts, o New York Jets. E aqui vai o Amari Cooper, wide receiver de Indiana, que eu acho que é um jogador que está passando um pouquinho abaixo do radar para muita gente. Foram 13 touchdowns em Indiana na temporada passada, jogando, claro, com o Fernando Mendonça. Produção não faltou para ele. É um complemento interessante para o Garrett Wilson, com aqui um wide receiver polido, que não tem medo do contato, pouquíssimos drops. Eu acho que o Amari Cooper não vai ser uma super estrela na NFL, mas ele deve ser um titular sólido, e é isso que os Jets mais precisam agora. 17ª escolha, Monroe Freeland, offensive tackle de Georgia. É um jogador que talvez esteja um pouco acima do que o consenso, do que muitos analistas. Existe um rumor intenso na intertemporada de uma mudança do Penei Sewell para left tackle para a próxima temporada, próximo ano. Isso abre espaço para um right tackle e com isso a gente coloca um jogador com teto imenso em Monroe Freeland. São só 18 jogos como titular, mas ele já mostrou certa evolução técnica nesses 18 jogos e em alguns anos, por conta do tamanho, por conta dos traços que ele já tem, atleticismo não se ensina, ele pode se tornar o melhor offensive tackle dessa classe. 18ª escolha, o Minnesota Vikings. A gente vai de Dylan Tiedemann, safety de Oregon, com a potencial vacância de Harrison Smith. Ninguém sabe o que vai virar isso aí, né? Mas a tendência, hoje pelo menos houve um corte, né? A tendência é que ele não volte. Safety é uma carência em potencial para a defesa do Brian Flores.
E é difícil aqui prever se a escolha será o Tiedemann ou outro safety ainda disponível, que eu acho que tem nota de primeira rodada, o McNeil Warren. Mas a minha aposta é o Tiedemann pelo potencial como forçador de turnovers. O Dillon, eu misturei Dillon e Tiedemann. O Dillon tem uma capacidade incrível de jogar no fundo do campo, mas não só. Tem experiência nos box e marcando o slot também. Explosivo, veloz, 4.35 no tiro de 40 jardas, seria um brinquedinho tanto nas mãos do Brian Flores, né? 19ª escolha, o Blake Miller, offensive tackle de Clemson. A escolha é bastante difícil de prever, mas eu vou com a tendência de deixar Bryce Young o mais protegido possível em seu ano de oval racha, né? Pensando no futuro dos Panthers, né? Deu um refluxo agora. Com o Ekwonu tendo machucado no ano passado, a profundidade da linha ofensiva me parece algo interessante, ainda mais considerando o piso do Miller, né, pela experiência. O Blake Miller em Clemson jogou 54 partidas. Ele é excelente para proteger o lado direito, sobretudo como right tackle, e atuar em esquemas de bloqueios em zona. Ainda precisa de lapidação mais na base dele, na ancoragem, no trabalho de mãos, onde ele coloca as mãos nos bloqueios, mas a intensidade e os traços de offensive tackle estão presentes, então pode ser uma grata surpresa para o futuro. 20ª escolha, que pode ser que Dallas não tenha, por conta dessa minha projeção que eu estou fazendo, e muitos rumores têm sobre isso, para Dallas subir por um edge rusher para 3, mas hoje eu coloco o Jermod McCoy, cornerback de Tennessee. Esse é um jogador difícil de prever onde vai sair, tá? Porque ele foi bem no Pro Day, ele correu o tiro de 40 jardas, já falo mais sobre isso, e ele teve uma lesão em janeiro de 2025 que fez com que ele não jogasse a temporada passada do college de 2025. Kobe Durant hoje e Savon Revel não me parece uma dupla de cornerbacks que passa muita confiança para Dallas, né? Considerando que o Jermod McCoy possa cair em função dessa lesão sofrida em janeiro de 2025, lesão no joelho, que ele tirou de toda a temporada e que ele ainda esteja disponível aqui, seria uma escolha tanto para Dallas. Ele correu o tiro de 40 jardas no Pro Day de Tennessee, correu abaixo de 4.4, então existe otimismo que ele vai estar apto para jogo e vai continuar de onde ele parou em 2024. O tape dele de 2024 é muito bom, inclusive. É um quarterback com envergadura fantástica, altura, fluidez, bom jogando no homem a homem, bom pressionando os wide receivers em saída, bons nos instintos, foram 4 interceptações em 2024, eu acho que ajudaria bastante essa defesa de Dallas. Então as duas escolhas de Dallas indo para o lado defensivo da bola. 21ª escolha, Pittsburgh Steelers, e a gente vai com o Lela Vega Ioane, offensive guard de Penn State. Com a saída do Isaac Seumalo e o Aaron Rodgers não ficando mais novo, né? E considerando que o Rodgers seja o quarterback dos Steelers, claro, o reforço para o interior da linha ofensiva é para lá de bem-vindo. O Ioane é o melhor linha ofensiva desse draft, mas ele pode acabar caindo na primeira rodada por ser guards. O valor posicional é menor. Talvez a posição de guard seja o menor valor posicional da NFL. Ele é um talento singular que combina força bruta com técnica, trabalho de pé sobretudo. Não que a estatística seja tão relevante para guards, é mais para offensive tackle, mas vale lembrar que ele não cedeu nenhum sack na última temporada. 22ª escolha, olho em linha ofensiva, claro, mas voltou Joe Alt, voltou Rashawn Slater, pensando em projeção para a próxima temporada de lesão, né, voltando de lesão. Então a gente vai com os Chargers para Akeem Massidor, edge de Miami. Os rumores, poucos rumores na segunda metade da primeira rodada, mas para o Los Angeles Chargers a gente até tem um pouquinho. Os rumores dão a entender que os Chargers devem focar nas trincheiras nesse draft. O Khalil Mack volta e o Tuipoloto, é difícil falar o nome dele. Tuipoloto é um edge subestimado, mas eu acho que mais ajuda é necessária aqui pensando numa volta dos Chargers aos playoffs da AFC. Eu acho que Los Angeles deixou bastante a desejar pressionando o Drake May no segundo tempo do wild card aí contra os Patriots nos últimos playoffs. O Massidor é um jogador extremamente intenso, que ataca o quarterback muito à vontade, vide a sequência que ele teve no playoff do college por Miami. O arsenal de pass rush dele é bem variado, só que a grande ressalva, primeiro, que ele terá 25 anos no draft. E aí, quando você tem 25 anos, geralmente você é o que é. E quando você escolhe um cara na primeira rodada, você ainda quer ter um pouco de teto, você ainda quer que ele evolua ainda como jogador. Ele tem 6 temporadas no college. Ele é o que é, dificilmente ele vai ser muito melhor do que ele já é agora. Será que vale uma primeira rodada? Acho que na segunda metade, ok. E também tem a questão do biotipo, né, o tamanho dele, que deixa meio que ele entre um limbo ali onde ele pode jogar. Contra offensive tackles técnicos e grandes da NFL, talvez ele não ganhe todas as batalhas. Mas pensando nos Chargers aqui no contexto, que o Khalil Mack também é outro que não está ficando mais novo, né, foi draftado em 2014, eu acho que pode ser uma escolha interessante para o futuro. 23ª, Philadelphia Eagles. Max Yehanakor, offensive tackle de Arizona State. Esse é um dos jogadores mais interessantes do draft. Primeiro porque ele é imenso e ele passa longe de ser um jogador pronto. Então existe muito potencial, até pelo tamanho e atleticismo. São coisas que não se ensina. Mas considerando que ele sequer jogou futebol americano no high school, no ensino médio, né? E ele é cotado para a primeira rodada, eu acho que as notícias são boas em termos de curva de evolução. Vale lembrar que Philadelphia já fez essa
escadinha projetando uma substituição, pensando em médio e longo prazo, no meio da linha, né, com Jason Kelce. Acho que a tendência é que isso possa acontecer com o offensive tackle pensando no Lane Johnson. Os Eagles podem ir de wide receiver aqui no caso de uma potencial troca do A.J. Brown, tá? Vale lembrar. Agora, vamos lembrar também que essa potencial troca, considerando os Patriots, tá rolando uma situação aí, um rumor do Mike Vrabel, acho que vocês devem estar acompanhando, eu não vou transformar isso aqui em TV Fama, mas talvez essa situação de troca do A.J. Brown esteja um pouco mais fria, dadas as notícias que a gente teve aí em tabloides de fofoca nessa semana, tá? Enfim, pode ser o Ihanor aqui, mas pode ser também outro offensive tackle com potencial, como o Kadyn Proctor de Alabama. Que, aliás, falando nele, é a próxima escolha. 24ª, Cleveland Browns via Jacksonville Jaguars, Kadyn Proctor, offensive tackle de Alabama. Ó, tem até rumor, o Todd McShay falou sobre, que os Browns podem escolher o Proctor na 6. Eu acho bastante cedo para um jogador como ele. Tem tudo que você espera de um offensive tackle, mas que deixa a desejar em quase tudo na parte técnica e na proteção ao passe. Contudo, o projeto de Cleveland é de médio e longo prazo. Há tempo e espaço para apostas de teto alto assim, e é isso que os Browns fazem mirando o futuro com o Proctor antes de pegar um quarterback. 25ª escolha, Berzão! Que eu fui talvez um pouco CPF, que é a escolha que eu gostaria, tá? Mas eu acho bem possível considerando as movimentações da off-season. Emmanuel McNeil Warren, safety de Toledo. Ou Toledo, né? Toledo. É Toledo que eles vão vir. Houve um êxodo de jogadores de secundária dos Bears nessa última off-season e eu sei que Edge ainda é uma carência e que o Kobe Bryant chegou depois de ser campeão no Seahawks. Mas uma dupla como essa, McNeil Warren e o Bryant, ajudaria imensamente essa defesa a tomar menos big plays. O McNeil Warren é um safety versátil, com excelentes traços físicos, bom tacleador e instintivo. Ajudaria bastante a vida do Dennis Allen chamando essa defesa e teria um bom efeito colateral contra a corrida também, outro setor que os Bears sofreram muito em 2025. 26ª escolha, essa é uma escolha candidata a trocar para baixo, tá? Zion Young, edge de Missouri para os Bills. Eu sou bem menos fã do jogador do que a maioria e considero bastante plausível que os Bills possam descer dessa escolha. Mas, como o nosso draft simulado não tem trocas, a gente vai de edge rusher aqui. Aí vocês podem falar, pô, mas o Bradley Chubb chegou, né? Mesmo com o Bradley Chubb já tenha, né, chegado nos Bills, a gente vai colocar edge aqui. Até porque o Bradley Chubb passa longe de ser um jogador confiável, né? Em termos de disponibilidade, ele está no lado errado dos 30 anos, basicamente pensando no futuro de curto prazo. O Young é um edge que ainda precisa de muita lapidação na parte técnica, de ampliar os movimentos dele de pass rush. E ele ganha basicamente na base do motor e da agressividade. Mas considerando que os Bills estão pensando em playoffs, uma ajuda como essa para rotação seria para lá de interessante para pressionar os quarterbacks da AFC, né? Pensando em pós-temporada. Mesmo que eu ache o Zion Young um jogador um pouco mais superestimado aí para esse próximo draft. Aliás, farei vídeo de subestimados e superestimados, tá? Fiquem aí esperando sobre o que eu vou fazer. 27ª escolha, Caleb Lomo, offensive tackle de Utah. Trent Williams fica, ao menos esse parece ser o panorama para os 49ers. Essa é uma escolha difícil de prever, para ser sincero, porque safety é algo que também está em jogo e eu não descartaria edge rusher, mesmo com o Michael Williams sendo escolhido no passado. De toda forma, mesmo que o histórico de São Francisco não seja draftar linha ofensiva alta nessa gestão de John Lynch e Kyle Shanahan, aqui pode acontecer pela possibilidade da ocasião. Sabe aquela frase, ocasião faz o ladrão? O Lomo seria um encaixe fantástico taticamente. Ele é dono de uma agilidade lateral de elite na posição de offensive tackle, para se recuperar das jogadas e tudo mais. Não cedeu nenhum sack na temporada passada. Falta força e massa muscular, talvez, para lidar com o bull rush, né? Aquela pressão mais de violência dos pass rushers, né? Mais, o próprio nome diz, né? Bull rush. Esse é um ponto de grande atenção, né? No jogo dele. Mas o perfil é ideal para times que rodam bloqueio em zona, subindo no segundo nível, que precisam de linha ofensiva ágil, ou seja, 49ers. E o Trent Williams também não vai durar para sempre, além do histórico de lesão que ele tem, né? Então seria uma escolha interessante para proteger o Brock Purdy. 28ª escolha, Dexter Lawrence. Eu falei sobre por dentro da NFL, o Houston Texans é um candidatíssimo a trocar pelo Dexter Lawrence, tá? Eu só não sei se necessariamente isso vai acontecer por conta do salário que o Lawrence quer. Mas vamos manter a escolha aqui para Houston, tá? Não vamos despachá-la para Nova York ainda. Caden McDonald, defensive tackle de Ohio State. Zero surpresa se Houston trocar pelo Dexter Lawrence, claro. Mas tem a questão salarial e, queira ou não, esse time precisa pagar um quarterback em breve, né? Sim, o CJ Stroud foi medonho nos playoffs, eu sei disso, gente, mas a tendência é que ele ainda esteja no caminho de ter o contrato renovado. Enfim, o McDonald é um bom jogador contra a corrida e ele ainda tem teto possível, ele ainda precisa se desenvolver como pass rusher, mas como tem o Daniel Hunter e o Anderson nas pontas e que tem uma carência desse time no meio da linha defensiva, acho que uma escolha bem válida. 29ª escolha, o Kansas City Chiefs.
É difícil de prever essa escolha, é bem difícil. Edge ou outro cornerback também são possibilidades, mas que tal a gente dar para o Patrick Mahomes um recebedor de perfil diferente do que a gente tem hoje em Kansas City? O Rashee Rice é bom criando separação, o Xavier Worth é bom velocista, tem a sintonia com o Travis Kelce ainda, que volta para mais uma temporada, mas que tal um alvo grande para bolas contestadas? O Dave Boston é um jogador que me lembra muito, e muita gente também fala isso, o Cortland Sutton. É um jogador que vai para cima da bola no ponto de ataque, improvisa bem com o quarterback. Me incomoda um pouco a aceleração dele, né? O arranque dele na linha e os cortes nas rotas, um pouco arredondados, um pouco lentos. Mas é um jogador interessante para um time precisando de um alvo grande e inteligente no meio do campo, que também tem um bom trabalho no perímetro. Olho nele. Aliás, Washington vem produzindo bons wide receivers para a NFL, né? Rome Odunze, o Jared McMillan, enfim. 30ª escolha, isso é muito difícil de prever, porque Miami tem 2 escolhas na primeira rodada, né, e tem bastante carência. Essa é uma escolha que provavelmente ninguém vai acertar, né, vai ser bem difícil. Essa escolha, inclusive, é a do Jalen Waddle, né, originalmente de Denver. Vamos com o Avian Terrell, cornerback de Clemson. Miami tem problemas no ataque, o wide receiver é plato de possibilidade aqui na primeira ou na segunda escolha de Miami na primeira rodada, mas a classe é profunda e os Dolphins ainda podem endereçar recebedor no dia 2, porque Miami tem uma penca de escolhas no dia 2. Cornerback não é tão profunda essa classe, na minha visão. Então a escolha aqui vai com o Avian Terrell, irmão do cornerback dos Falcons, o AJ Terrell. Os Dolphins têm uma das piores secundárias da liga em termos de talento. Então, cornerback, mesmo que não seja uma classe tão talentosa, faz sentido aqui, até pelo sentido de urgência, né? Pega cornerback porque depois não vai ter tantos, o wide receiver vai ter. Eu sou bem menos fã do Terrell do que a maioria por conta do tamanho. Isso é uma coisa que me pega um pouco em cornerback, né? Ele tem menos de 1,83 m. Mas eu vejo um piso alto com ele, capacidade de contribuir contra o jogo terrestre, e uma possibilidade de dar mais estabilidade para a posição aí para a secundária dos Dolphins. 31ª escolha, Cassius Howell, edge de Texas A&M. Ele tem braços menores do que você quer num edge e certos problemas para defender a corrida, mas é um reforço importante num setor importante caso os Patriots queiram buscar uma nova jornada ao Super Bowl. O Howell ainda precisa se desenvolver tecnicamente, acabou de pass rush e tudo mais, mas ele tem uma boa primeira passada. Versatilidade, no tape dele ele recua às vezes para marcar o passe. E uma intensidade, que eu acho que casa com o que o Mike Vrabel quer em defensores. Vai lembrar que eu acho que o Vrabel não tem tantos problemas com defensores nessa posição com um braço um pouco menor, vídeo Harold Landry e tudo mais. Aliás, o Landry fez uma boa temporada, considerando o contexto. E por fim, última escolha, Seattle Seahawks, atual campeão do Super Bowl. A gente coloca aqui o Casey Concepcion, wide receiver de Texas A&M. Cooper Kupp fez um trabalho muito digno nos playoffs e o JSN renovou. O Shahid também, aliás, renovou, né? Mas por quanto tempo dá para contar com o Cooper Kupp? Não sei, né? Considerando o histórico de lesão, pode ser que caia de produção. O Concepcion é um wide receiver excelente correndo rotas, mas não tanto quando sofre contato. Eu acho que às vezes tem uns drops que ele não dá para ter no meio do campo. É um outro jogador que eu sou menos entusiasta que a maior parte das pessoas. Muita gente coloca ele no top 3 do draft, ou como 4º recebedor. Mas para o slot é um encaixe bastante interessante, sobretudo no final da primeira rodada. Seattle também pode pensar em edge rusher, dadas as saídas defensivas, ou mesmo running back. Nesse caso, o olho no Jadaron Price, running back de Notre Dame, que foi o par do Jeremiah Love no Fighting Irish nessa última temporada, tá? É isso, meu povo, terminamos. Ufa, 32 escolhas, sem trocas, a gente volta em breve, eu acho, com outro mock draft aqui. Obrigado ao Denis, ao nosso editor. E lembrando, Big Board com os 25 melhores prospectos já está disponível para os membros. A gente tem 2 vídeos, o top 15 e o 16 ao 25. O top 15 vai ser aberto na segunda-feira, mas já está disponível para os membros. Vem com a gente no Like Plus, só R$ 8 por mês. E tem a cobertura dos times também nesses vídeos, tá? Bills, Patriots, Bengals, Ravens, já fiz vídeos aí do que esses times podem fazer no próximo draft. Na semana que vem a gente fala mais 49ers, Seahawks, outros times também, além de Kansas City, claro. Tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado deste draft simulado. Um último favor, caso você não queira ser membro do canal, jogar dinheiro na minha cara, tá tudo certo. Mas dê like nesse vídeo para chegar em mais gente essa cobertura, esse conteúdo do draft. E, se possível, dê hype também, tá? Que é um outro atributo além do like para chegar ainda em mais gente com alcance. Comenta o que você achou da escolha que eu previ para o seu time. Se você discorda, a gente está aqui para conversar, claro. Quem você acha que seu time vai escolher? Quem é seu jogador preferido? Vamos conversar? Comenta aí que a gente vai responder vários comentários nesse vídeo, porque draft simulado é sempre legal, tá bom? Beijo carinhoso, fizemos todo o estrago que podíamos e até a próxima. Tchau!